nós queríamos iniciar nesta terça-feira a respeito de ser convertido ou convencido. E o texto que nós vamos ler é Atos capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus amados, parece uma coisa até diferente, algo anormal, quando eu falei nesse assunto de convertido e convencido. Parece um assunto até meio grave, mas pastor, existe isso? Existe. E eu falei até, dei uma deixa terça-feira passada, que muitos vêm à igreja convencidos acerca de um objetivo, e naquela oportunidade, apenas para lembrança, e vou dar outros exemplos, fazer outra apologia aqui, às vezes um rapaz vê uma moça, né, e a moça diz, não posso, eu sou crente, e aí ele torna-se crente, vem para a igreja e até diz, não, olha, eu admiro muito, minha mãe é crente, meu avô, não sei, e vem para a igreja, não convertido, mas para atrás da caça, é o caçador. Esse é o objetivo. E não só esse, eu citei essa questão do namoro, mas pode ser hoje, tem muita gente que vem com outros objetivos, à procura de algo, e ele está convencido de que vindo para a igreja ele vai conseguir. Às vezes, há pessoas que dizem, olha, lá tem uma pessoa influente e eu quero arranjar um emprego e eu me converto, chego junto. Eu estou citando objetivos mil que pode levar a nós sermos convencidos e não convertidos. Mas eu quero falar e citar um exemplo que você pode dizer, não, o pastor está com muita conjectura e talvez isso não ocorra. Mas eu quero falar de alguém da Bíblia. Amém? E, na verdade, queridos, um tempo atrás, uma pessoa até me falou, será que hoje, na igreja, nós temos convertidos e também convencidos? Né? Isso me levou a responder. E eu quero dizer também que não é muito fácil identificar formalmente o convertido do convencido. E eu vou mostrar uma coisa muito interessante. O Senhor Jesus, no seu ministério, e a vantagem desse ministério de Jesus é que ele, nos 3 anos e meio aqui na terra, ele deixou todo o processo, assim, ele mostrou-nos como seria o Evangelho, a nossa atuação, e é por isso que ele nos ordenou que testemunhássemos tudo aquilo que ele passou, viveu e falou aqui na terra. E nós temos um exemplo muito forte de um discípulo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, muita gente seguia Jesus. Alguns convencidos de que ele era o rei dos judeus, o Messias. Outros convencidos de que se andasse com ele não iam passar fome. Outros convencidos de que se tivesse doente ele iria curar, e ele curou a muitos. E nem todos que Jesus curou seguiram a Jesus. E nesse meio dessa multidão, Jesus tinha, em particular, 12 íntimos. Os 12 de Jesus eram íntimos, amém? Quando ele tinha que passar para outro lugar, ir para outra banda, atravessar o mar, era sempre com os 12. Quando ele queria se afastar da multidão, com os 12. Mas entre esses 12, ainda tinha mais um grupo mais íntimo, que eram os 3, Pedro, Tiago e João. Se hoje acontecesse, né, digamos assim, que o pastor Edivaldo tivesse 3 assim, seguindo ele sempre, ia dar uma tremenda confusão, né? Quer dizer, hoje em dia, né? Se Jesus, eu não sou Edivaldo, mas o próprio Jesus, alguém ia questionar o próprio Jesus dizendo assim, vem cá, isso
como se chama hoje, você está discriminando. Isso é discriminação, não é? Estamos todos aqui e diz assim, ó, ficam vocês aqui que eu vou com esses 3. No nosso tempo hoje, irmão Isaías, seria discriminar. Mas eu não sei o que é que os outros 9 falavam, não está registrado na Bíblia, mas tinha esse negócio, que Jesus estava com os 12, deixava 9 lá e saía com 3. Eu não sei o que é que eles discutiam, os 9 discutiam. No tempo de hoje era discriminação, mas lá naquela época eu não sei o que é que era. Mas isso ocorria. E entre esses 3, eu quero falar de um, da intimidade, do moço chamado Pedro. Olha, Pedro, Jesus já tinha feito a indicação de que ele iria liderar, e ele automaticamente teve uma liderança. Coloca para mim, Lucas capítulo 22, versículo 31. Esse texto do capítulo 22, se nós formos ver, ele segue um momento da Santa Ceia, em que Jesus faz a ceia tremenda, a Páscoa, a última Páscoa, etc, etc. Ele fala que haverá um traidor, e Jesus está conversando com os 12. E ele diz o seguinte, olha, Jesus diz a Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus estava prestes aqui a ir à cruz, ou não? Ir à cruz. E entre os íntimos dos mais íntimos, seguia Jesus um camarada que ainda não tinha se convertido. O que é que eu quero dizer? Que não é disparate dizer que dentro da igreja existe os convertidos e os convencidos. Todavia, aqui tem uma coisa linda que eu acho do Senhor Jesus Cristo. A possibilidade de um convencido tornar-se convertido. Então, se você entender aqui esse assunto, nós não estamos, irmão Silvana, discriminando. Existem os convencidos e os convertidos, mas de antemão, com esse texto, eu já quero dizer que mesmo os convencidos não têm sido jogados fora, porque nós temos um advogado e um intercessor que se chama Jesus Cristo. E ele mesmo falou que ele intercede por nós junto ao Pai. E ele demonstra que faz isso quando ele intercedeu por Pedro. E vocês viram que realmente há uma conversão, e Pedro, ele, na hora que a igreja fisicamente foi criada, não é? Na verdade não foi quando ela nasceu, a igreja realmente nasceu, e todo nascimento, a presença de água e sangue, não é? Qualquer nascimento, a presença de água e sangue. E quando foi que a igreja de Jesus, quando foi o momento que houve água e sangue? Quando ele foi ferido. Na hora ali que ele foi ferido, que saiu água e sangue, entre outras coisas, estava sendo inaugurada, irmão Isaías, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela nasceu. Todavia, ela existiu fisicamente, que todos puderam ver, contemplar, foi após o Pentecoste, que ali realmente todo mundo viu. O bebê tinha nascido, ninguém tinha visto ainda, mas no dia de Pentecoste todos viram a igreja, e nesse momento, quem foi que fez uma pregação e mais 3.000 pessoas se converteram? Pedro, que antes da morte não era convertido. Então esse é o milagre do Evangelho. Amém? Agora, eu disse aqui que não é muito fácil nós identificarmos
formalmente o convertido do convencido. Agora eu estou falando isso para que nós venhamos, eu vou falar o formato do convertido e do convencido. Eu não vou aqui apontar ninguém, mas é o momento de nós fazermos uma introspecção para identificarmos se verdadeiramente nós estamos na igreja como convertidos ou como convencidos. Você não vai ficar decepcionado se você descobrir que você é um convencido, que não está convertido ainda, porque eu falei do maior exemplo, do líder da igreja, Pedro, que andava com Jesus, andou e não era convertido. Então, isso não é, entendeu? Você precisa de identificar para tornar-se convertido, porque precisamos ser convertidos. Agora, há uma grande dificuldade em perceber o perfil correto de um convertido em fase, muitas vezes, da atitude, da conduta exemplar de um convencido. Às vezes o convencido tem uma conduta exemplar, tão formada que aí há dúvida, será que ele é? Esse aqui eu acho que o convertido é convencido, nós podemos trocar, né? Trocar as bolas aí. E com frequência nós enfrentamos uma séria barreira na compreensão adequada da conversão. E por quê? Porque os expedientes condicionadores da educação religiosa, né, exercem uma camuflagem quase perfeita no esquema das aparências. E faz com que não só nós olhemos as aparências, como também as pessoas, pela aparência, podem também se julgar que são convertidas, quando na verdade são convencidas a viver dessa forma que alguém colocou para viver, entendeu? Sob o rito religioso. Você, olha, faz isso, e você se convence. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz o seguinte, que o homem, ele reto em virtudes, o homem reto tem virtude além do que ele pode se expressar, ou seja, o homem reto, o homem tranquilo, ele tem muita virtude, que ele tem dificuldade de expressar essas virtudes. Agora, mas o hipócrita expressa muito além das virtudes que possui. Vocês entenderam? O homem correto, o servo correto, que vive em santidade, ele muitas vezes não consegue expressar, exteriorizar as virtudes que estão dentro dele. Mas o hipócrita, ele expressa muito mais além do que aquilo que verdadeiramente ele tem. Ele tem essa facilidade. Vocês estão entendendo? Existe essa facilidade. Sendo assim, o mimetismo do convencido se torna uma tarefa extremamente árdua em parecer aquilo que de fato não é. Então, o convencido, ele faz um esforço muito grande para demonstrar uma coisa que ele não é. Eu contei um fato, e vou contar assim para vocês relembrarem, talvez não sabem. Eu tive uma dificuldade, uma das maiores decepções da minha vida, que eu fiquei assim, pastor Zé Carlos. Naquela noite eu me senti um fracassado. Porque nós tínhamos, no ministério que nós estávamos, e pela minha convivência com a Eliane, então quando havia um problema com família, e a gente era convidado para ir aconselhar, entendeu? Nunca tivemos um problema, e enfim. E eu recebi uma orientação do meu pastor, dizendo, ó, vai na casa de fulano, e porque fulano, a culpa já era do homem. Ele está maltratando aquela santa mulher, que a mulher era aquela que era colocada assim no púlpito e diz, ó, isso aqui é o nosso modelo. Aqui está o modelo. Mulheres, olha aqui, ó.
Esse é o modelo. E quando eu cheguei lá, eu já fui armado para... O homem está maltratando. E eu acreditava nesse sistema, eu acreditava que era exemplo. Eu achava que aquela mulher era a mulher mais santa da igreja. E o camarada, entendeu? Ela levava ele meio... Você está entendendo? O camarada não era. Ele era um presbítero, mas não era, entendeu? O conceito dele, quer dizer, ele era presbítero por causa do conceito da mulher. Você entendeu um negócio desse? E a minha decepção foi quando eu cheguei lá, e sabe o que aconteceu? Quando eu entrei na porta, quando eu cheguei na porta e bati, eu vi os gritos da santa lá. Olha, eu não posso falar os palavrões que eu escutei, eu não posso falar isso aqui na igreja. Estava revoltada, com as malas prontas para ir embora. Sabe por quê? Que ela não aguentava mais aquele cabelo que arrastava no chão, e ela ia no vaso fazer necessidade, e todas as vezes tinha que depois levar, que o cabelo, era um negócio sério, ela não conseguia, esquecia, o cabelo entrava no vaso, um negócio de louco, você está entendendo? E ela estava revoltada com o sistema, revoltou-se, e foi de fato embora. E eu me senti, assim, uma pessoa totalmente assim, despreparada, entendeu? Porque eu não pude ali, eu não tive uma palavra, eu saí daquela casa sem condições de ter uma palavra, de dizer nada, absolutamente nada. Aí depois eles se reconciliaram, foram embora daqui, né? Não tinha como mais ficar aqui, porque foi um negócio muito vergonhoso. O casal foi embora. Mas vocês estão entendendo? Eu citei esse exemplo porque às vezes é muito difícil você manter aquilo que de fato não é. Há um momento que o convencido cansa, mas o convertido, a cada dia ele louva a Deus. Cada dia ele se aproxima mais de Deus, cada dia ele é mais agradecido. Está entendendo? Eu estou falando de diferenças. Vocês percebem que você vai no cemitério, o mausoléu de mármore enfeita muito bem a podridão do cadáver lá. E Jesus, estou falando, me referindo também ao que Jesus... Quando eu citei a palavra hipócrita aqui, da religiosidade, não é uma palavra minha, foi uma palavra usada também por Jesus. Eu quero que vocês que estão me ouvindo entendam que nós estamos aqui citando até algumas palavras que seriam ofensivas, mas que foram ditas também pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Mas o formalismo da educação religiosa, ele é tão vazio de significado, que, qual o gosto da clara do ovo? Alguém sabe dizer aí, identificar? A clara do ovo tem gosto? É sem gosto mesmo, parece a clara do ovo, sem gosto. Entendeu? Esse formalismo da educação religiosa. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio retirar esse formato religioso para que a pessoa, de fato, se converter, ou seja, você, é uma mudança de tudo, é uma substituição, você se converte realmente. Louvado seja Deus. Mesmo sabendo que há razoáveis semelhanças, e também atitudes comportamentais entre um convertido e um convencido, é bom também nós lembrarmos de suas diferenças, que suas diferenças são extremamente fundamentais. A diferença de um convertido para um convencido é fundamental. E essa diferença é para que nós não fiquemos muito tempo confundidos, porque é o momento que você confunde, mas o Senhor não quer que nós continuemos confundidos por muito tempo. Uma coisa é ser convertido pela graça de Deus, e outra, bem diferente, é tornar-se um prosélito de um sistema religioso. E quem falou isso? Jesus. Mateus 23 e 15. Jesus falou isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que
percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos ou filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é Jesus que está falando. Um prosélito, na verdade, é uma pessoa convencida a um sistema sem a transformação do seu caráter, por meio da obra da suficiente de Cristo. A transformação, ela só é possível através de Cristo Jesus. Porque se fosse possível nós sermos transformados sem a pessoa de Cristo, para que Jesus veio sacrificar? Então, veja bem, só existe um processo, uma forma de verdadeiramente nós sermos convertidos. É quando entendemos, recebemos e andamos dentro da graça e da suficiência do Senhor Jesus Cristo. O prosélito se constitui num praticante ritual, privado fundamentalmente da vida espiritual. Mas essa pessoa, esse prosélito, ele focaliza com tanta potência os seus holofotes sobre os outros, que fica quase impossível nós enxergarmos o que está acontecendo por trás desses holofotes. Cuidado com as pessoas que você chega, ela só aponta defeito, ó. Que tal igreja, teu pastor não ora, teu não sei o que, não faz isso, ele não sei o que, ele papapá, ele, entendeu? Ele está só, você não sente, não vê uma palavra de você, entendeu? O cara só jogando lá. É exatamente para você ficar ofuscado e não olhar quem a pessoa é. Eu estou dando esses sintomas para que você analise pessoas que estão ao seu redor com esse expediente, ou até mesmo você, que esteja também entrando nessa onda, foi convencido de alguma coisa e você entrou nessa onda. Sabemos muito bem que o condicionamento repressivo de um sistema religioso, olha, esse sistema austero ou austero, pode forjar hábitos morais extremamente válidos para a convivência social. Vou repetir. Nós precisamos saber que o condicionamento repressivo de um sistema religioso austero pode forjar hábitos morais extremamente válidos para nós convivermos socialmente. Uma pessoa recatada, uma pessoa honesta, uma pessoa que não fala, uma pessoa, entendeu? Há um condicionamento. Muitas pessoas, em razão de sua rígida ética religiosa, estão livres de uma vida na cadeia. A justiça, inclusive, ela é elogiada pela justiça, mas eu quero dizer, essas pessoas não estão isentas da condenação eterna. Você pode ser elogiado muito aqui e até os delegados acharem assim, essa pessoa é uma pessoa extraordinária, excelente. Mas isso, você ser excelente e ter conceito na terra, não significa que vocês estão isentos da condenação eterna. Porque só não é condenado eternamente quem não, tira esse se, eu estou errando mais uma vez, ó, tira o se. Quem foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós não nos convertemos, nós somos convertidos através de Cristo Jesus. E uma vez convertidos, nós nos tornamos, então, convertidos. Glória a Deus. A civilidade institucional nada tem a ver com a etiqueta espiritual autêntica. Tem pessoas que querem socialmente mostrar uma convivência, né? Mas essa civilidade
não tem nada a ver com a etiqueta espiritual autêntica. Ainda que as analogias, você vendo assim, haja até uma dificuldade de julgamento. Às vezes você vê uma pessoa tão correta, chega na igreja, sabe ali, corretíssima, não conversa, não brinca, e às vezes tem um convertido que é extrovertido. Você falou o que é extrovertido, Eduardo? Você falou? Irreverente, esse é o nome. Às vezes você vê um irreverente e você diz, esse cara nada, esse vai para o céu nada. E para o céu vai aquele ali, ó. E você está fazendo um julgamento totalmente errado. Às vezes aquele irreverente é convertido e aquele muito esteticamente correto é convencido. Estão me entendendo? Atos corretos nem sempre correspondem a atitudes justificáveis. Quando eu estou falando de justificação, não é uma justificação de homens, mas sermos justificados por Deus para podermos alcançarmos a salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que se julgam, dizem, eu sou muito bom, eu nem preciso ser crente. Aliás, eu já vi até comentário, ó, o meu vizinho, ele tem uma conduta muito melhor do que o crente, ou seja, até erradamente a gente diz, ele é muito mais crente do que aquele crente lá. Não. Procedimento honesto, atos corretos não corresponde. Um procedimento honesto pode estar motivado por interesses imorais ocultos. Nós temos aqui, eu não quero aqui falar muito, porque não convém, né? Não convém falar, mas você pode analisar até pessoas influentes, que se diz autoridade, etc., que tem um procedimento assim, as pessoas verem, enxergam-na honestas, mas essa aparente honestidade pode estar sendo motivado por interesses imorais, ou seja, não corretos, mas que estão ocultos. Interesses ocultos que fazem com que o artista aí represente aquela forma para ganhar a posição que almeja. Não nos devemos iludir com as aparências. Nós temos que perceber o seguinte, o tambor, apesar de todo o barulho que ele faz, ele está, na verdade, somente cheio de ar. Não vá atrás de muito barulho. Convencidos, sinceros, podem apresentar uma peça teatral bastante convincente. Porque, enquanto ele não atinge aquele objetivo, ele pode se revelar uma pessoa autêntica, mas o alvo dele não está no céu, não está em Jesus Cristo. O alvo dele está naquele objetivo que ele traçou, aquilo que ele quer conquistar. E ele pode se moldar e, de repente, ter a confiança de todos. Essa pessoa é confiável, é fantástica. Olha como ele anda, como ele é, como ele procede. Mas, na verdade, existe um objetivo oculto lá que ele quer atingir. Esse é o convencido. O disfarce mais astuto se caracteriza por um anjo, aliás, um rosto de anjo, não digo nem anjo, não é anjo, um rosto de anjo, mas o coração é um coração de demônio. Esse é um disfarce extremamente astuto. E eu quero dizer que nós não estamos imunes a isso aí. E não se escandalize se ocorrer na nossa igreja ou outra igreja um fato como esse. Eu citei aqui que nem o ministério de Jesus eu reduzi toda aquela turma que andava com ele, centenas, milhares de pessoas, eu reduzi para 12, depois eu reduzi para 3, nem ele escapou. Então não vá ficar também, olha, eu vou, porque olha, um escândalo desse aconteceu, não esperava, fulano de tal. Queridos,
É um alerta para nós. Amém? É um alerta. Mas eu quero dizer o seguinte, que tem uma resposta, e Jesus deixou resposta para tudo. Mateus 27, 22 e 23, está a resposta aqui, para que nós não fiquemos desesperados, nem desanimados. Não, é Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. É uma coisa muito interessante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então o Senhor diz: lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está aí a resposta. Não vá ficar triste, desiludido, nem sair da casa do Senhor, vou abandonar. Jesus já respondeu. Amém? Eis aqui um grande problema realmente. Convencer o convencido de que ele não é convertido. Eu não falei aqui que para excluir os convencidos, mas nós temos um problema na igreja, que é o de convencer o convencido de que ele não é convertido. Como foi que Jesus convenceu a Pedro que ele não era convertido? No mesmo texto que nós, pode colocar lá, Lucas 22, depois do 33, vamos lá, continua lá, que o texto de Jesus está mostrando o caminho, como ele convenceu a Pedro. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Que é isso? Eu estou contigo no largo. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Entenderam? Quando Pedro, na verdade, aconteceu, quando Pedro escuta a última vez o galo, diz que Pedro cai e amargamente ele se arrepende. Opa, Pedro se arrepende. Não foi isso que nós lemos em Atos 3 e 19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A conversão, ela existe quando é precedido de um arrependimento. Então, nós estamos vendo aqui que, como eu falei a respeito de Pedro, Pedro não era convertido, era um convencido, mas o Senhor Jesus fez com que ele caísse na real e saísse da condição de convencido para convertido. Mas esse é um problema que nós temos na igreja. E o primeiro problema é que só o Senhor pode identificar quem realmente é convencido. Me diga uma coisa: entre os 12, alguém seria capaz de dizer que o Pedro não era convertido? Um camarada que estava à frente, ele tomava a frente de tudo. Era o braço direito. Jesus não precisava nem olhar, ele estava lá na frente, ele estava disposto a tudo. Era o cara. Nenhum, digamos aqui agora, daquela igreja que Jesus, do ministério de Jesus, teria condições de enxergar. Mas quem foi que enxergou? Ele. Nem Pedro sabia. Porque Pedro, não, Senhor, que é isso? Eu tenho coragem de ir contigo à morte, ou em qualquer lugar, na prisão, onde tu fores, eu não te largo.
Aí Jesus disse, você vai mostrar. Então, primeira coisa, para que haja esse convencimento do convencido de que não é convertido, está em nós. Eu não posso convencer ninguém, mas o convencido, quando ele cai em si e percebe que, na verdade, ele está buscando ao Senhor com outro objetivo, e que, na verdade, ele ainda não foi convertido, ele pode arrepender-se, como Pedro se arrependeu. E Jesus viu o arrependimento dele, porque quando Jesus, está relatado isso no Evangelho de Marcos, que Jesus, quando ele ressuscita, ele diz, olha, avisa aos discípulos e a Pedro, que eu estou vivo. E a Pedro. Ele citou nominalmente. Não citou os discípulos pelo nome, mas e a Pedro. Louvado seja Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa. É mais difícil esmagar uma meia mentira do que a mentira completa. Entendeu? É mais difícil. A meia mentira, ela tem, né? Então nós temos que ter esse cuidado. É muito mais fácil se pregar para um pecador perdido, perverso, do que pregar para um crente convencido. Porque o efeito da nossa pregação pode não surgir o efeito, aliás, de quando você prega para uma pessoa que já reconhece que necessita de Jesus. O convencido, ele está ali meio camuflado. Outra frase de Spurgeon: a presunção é a doença da alma humana mais difícil de ser curada. Você presume que não, mesmo porque eu já sou diácono da igreja, eu sou presbítero, que é isso? Eu não vou me rebaixar. Eu sou já presbítero, sou evangelista. Me colocaram aqui de evangelista e eu não. Sou pastor. Mas o pastor precisa ser convertido, senão não vai para o céu. Você pode ser pastor, evangelista, presbítero, sei o que for. Não interessa. Só vai para o céu aqueles que são convertidos ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A falsa conversão é muito pior do que a total ignorância. É mais fácil o ignorante acelerar, porque o falso convertido, ele já sente orgulho, ele já tem reconhecimento, as pessoas já viram e deram até título. Fulano, poxa vida, esse cara prega demais. Está forte hoje, está batendo, né? Está empregador, é isso mesmo. Fulano, e o cara se acha entendeu? Mas a palavra do Senhor é que nós nos humilhemos. Título, reconhecimento, não salva ninguém. Nós lemos aí que alguém vai dizer, eu fui um pregador extraordinário, expulsei demônio, orei, curas, maravilhas, olha, coisas extraordinárias aconteceram. Mas Jesus vai dizer o quê? Não conheço você. Você está fora. E Jesus está falando isso aqui, não é para membro comum, não. É aqueles que se dizem fazendo a obra. Pregou, orou, trouxe multidão, colocou as mãos, houve milagres. Estão entendendo? Jesus é quem fala. Na verdade, o homem, nós precisamos conhecer o caminho do Senhor. Davi colocou a conversão como consequência do conhecimento do caminho do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 6 e o versículo 16, ele nos dá uma tremenda explicação a respeito disso aí. Jeremias 6,16.
Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Mas eles dizem: não andaremos. A pessoa está já identificando que é um convencido, mas não quero ir para o caminho direito. Assim como Cristo é a razão, o Senhor Jesus Cristo é a razão pela qual o servo do Senhor, o santo, nasce, e a raiz é Cristo, pela qual o santo cresce, o Senhor Jesus Cristo também, ele é o caminho pelo qual o santo anda. Entendeu? Glória a Deus. O santo nasce de Cristo Jesus, é na raiz de Jessé que ele cresce, que é Jesus, e também Jesus é o caminho, e é no caminho que anda. Não tem lugar nosso, nós não temos lugar nenhum fora de Cristo. Não existe para o convertido nenhum outro lugar, nenhuma outra posição que não seja Cristo. Amém? Por isso que Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. A verdadeira experiência da conversão é a dependência completa do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Existe um perigo muito grande de nós aceitarmos. O convencido, ele se convence também de que para ele alcançar a salvação, ele precisa fazer algumas coisas para merecer a salvação. Não. Você anda no caminho, você procede direito, o seu caráter é mudado, não para você alcançar, é porque você já alcançou. O salvo, o convertido, ele não anda nos caminhos de antigamente. Ele não pratica aquilo que praticava antigamente. Os conceitos mudam dele, não para ele alcançar, é porque ele já é um salvo, ele já se converteu, e Cristo Jesus em nossa vida vai nos moldando e nos levando a tal ponto de caminharmos no caminho, que é o próprio Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Agora, isso significa inteira renúncia de nós mesmos e total cobertura da suficiência de Cristo. Agora, mais uma vez, só é possível nós nos convertermos, aliás, termos essa renúncia total, se nos convertermos. Vocês lembram que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tal. Depois que todo mundo vem, conhece a Jesus, aí Jesus faz a seguinte pergunta. Agora mudou a pergunta: vocês querem seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Só é possível nós nos negarmos a nós mesmos uma vez que conhecemos o Senhor Jesus Cristo. E aí é o processo de conversão. Amém? Renúncia, suficiência de Cristo. Andar neste caminho é subordinar toda a nossa existência no perímetro absoluto da graça. O apóstolo Paulo disse que nele, no Senhor, nós existimos, nos movemos, tudo é no Senhor, não fica nada de fora. Enquanto o convencido busca a sua aceitação no exercício enfadonho do cumprimento zeloso da lei, o convertido é alguém que pela graça deixou de se esforçar por ser aceito, por ser aceito, uma vez que Deus já o aceitou em Cristo. Quando você é aceito,
você então vai viver uma vida por ser aceito. O convencido, ele busca aceitação. O convertido, por ele ser aceito, ele muda de vida. A mudança, portanto, não está para ser aceito por Deus, mas a graça já nos aceitou. E aí, uma vez aceitos e convertidos pelo Senhor, nós podemos ter uma vida totalmente diferente. E precisamos tê-la para viver e caminhar no caminho que Jesus traçou para nós, para que nós andássemos. A hora passou, eu tenho que parar por aqui. E nós vamos continuar falando nesse assunto de convertidos e convencidos terça-feira que vem. Amém? Você viu que é um assunto assim meio doloroso, mas eu não estou aqui acusando ninguém, apenas eu estou colocando os sintomas, né? Não é isso? Dengue, quando diz que você está com febre, dor no olho, não sei o que, na nuca, não sei o que, não é isso que falam aí, esse sintoma aí, opa, eu estou com dengue, vou no médico. Se a palavra está dando assim, entendeu? Fazendo, mexendo, doendo em algum lugar, tem algum sintoma, vai para o médico. E quem é o médico? Jesus, amém? Nós estamos aqui dando sintoma da doença. Mas quem vai curar, quem vai transformar, quem vai se converter, não é o pastor Edivaldo, não é a Adna, é o Senhor. Amém? É o que Pedro fez, né? Pedro foi convertido.